E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, a Raquel Menezes, em mais uma live incrível para você. Eu quero te dar uma ferramenta muito importante. Muitos de vocês me escrevem e aqui o post está indo maravilhosamente louco dentro do Cocriar Consciente, que é a minha comunidade no Facebook. Venha fazer parte dela. E também temos o Cocriar Consciente Portugal e Europa. Todo mundo me ouvindo bem? Ótimo, deixa eu silenciar aqui, porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Quero agradecer a sua audiência, é importante que você marque o seu amigo, que você compartilhe esse vídeo. Se você estiver me assistindo no YouTube, que você compartilhe esse vídeo, que você comente, muito importante. Gratidão imensa pela sua audiência, gratidão. Eu quero dar nessa mini aula, digamos assim, uma ferramenta que para mim, na minha opinião, e ao longo desses mais de 18 anos de carreira, é a minha melhor ferramenta para te ajudar a solucionar qualquer problema. Você está passando por problema? Quem nunca, não é? Primeiramente, é importante que você compreenda que problemas fazem parte da vida. Problema não é para você ficar no problema, não é para você se perder no problema, não é para você se matar por causa do problema, não é para você se preocupar com o problema. Então, esse eu acredito que seja a maneira que a gente precisa pensar a partir de hoje em relação ao problema. Eu gosto de uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte, que não se resolve um problema com a mesma mentalidade que o criou, ok? Então, deixa eu repetir para você essa frase. Não se resolve um problema com a mesma mentalidade que o criou. E entender isso mudou a minha vida e mudou a minha perspectiva e a maneira como eu olho para os problemas, ok? Então é muito importante que você compreenda isso. Continue compartilhando, continue comentando, gratidão, estou aqui ao vivo, então gratidão aos elogios, gratidão pela sua audiência, você que está ao vivo comigo. Então, eu acredito que isso seja fundamental. Ao longo da minha carreira eu tenho visto muitas pessoas se perderem no meio dos problemas, se aborrecerem por causa dos problemas, deixarem de dormir, de comer, de transar por causa dos problemas. Tem gente que fala assim, eu não, né? Então é importante que você compreenda que problema faz parte da sua evolução. Enquanto você estiver neste planeta, nesta dimensão, experimentando, tendo essa experiência física, você que é um ser espiritual, multidimensional e multifacetado, sim, você vai ter problemas, tá? E eu vou passar para você uma ferramenta que eu aprendi com meu mentor, o reverendo Michael Beckwith. Quem é o reverendo Michael Beckwith? Para você que não está familiarizado com a lei da atração nem o segredo, então eu vou falar para você. O reverendo Michael Beckwith é aquele negro lindo e maravilhoso que tem aqueles dreads no filme O Segredo, ok? Em 2016 eu tive o privilégio de treinar com ele e também com a Lisa Nichols, que também participou do filme O Segredo. E eu aprendi algo muito interessante com ele lá em Cancún, no ano de 2016. Ele me ensinou algo que eu tenho realmente implementado na minha vida pessoal, nos meus negócios, e eu tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar você. Por isso que é importante que você assista, que você implemente, que você interaja comigo e o mais importante, que você compartilhe. Porque eu acredito que coisas boas é legal a gente compartilhar. Tem gente compartilhando muita desgraça. Vamos compartilhar coisas que sejam interessantes, coisas que possam transformar a nossa vida e ajudar outro ser humano também. É para isso que a gente está aqui, não é verdade? Então, veja bem, compreenda que quando você tiver um problema, e todo mundo vai ter problema. Lembra? Quando você tiver, não é se você tiver. Quando? É só uma questão de quando. Você vai ter problema sim, porque você está aqui para evoluir. Quando você tiver um problema, a primeira coisa que você precisa perguntar, e aí vai a ferramenta para você, é: que pergunta este problema está tentando me fazer? Porque a grande sacada, deixa eu falar uma coisa para você que é o que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada. A grande sacada é compreender que a vida é a respeito de perguntas, ok? É a respeito de perguntas. A gente está tão focado em ter respostas, na verdade, o que a gente vive já é uma resposta. Agora a gente está aqui para aprender a fazer as perguntas corretas. Captou? Pois. Então, quando você estiver diante de um grande problema, eu tenho certeza que você me assistindo, você pintou aí nessa vibe, é sinal que você tem um puta problema que você precisa resolver. Sim ou sim? Sim, Raquel, tenho. Lani, um beijo grande para você, fazendo o que é necessário sempre, não é? Ela está de volta. Sim, você tem um puta problema, ou pelo menos você acha que tem um puta problema. Eu vou falar uma coisa para você, vai essa ferramenta. O que é
que este problema está tentando me dizer, qual é a pergunta que ele está fazendo. E essa foi uma ferramenta que eu paguei muito caro para receber do reverendo Michael Beckwith, ok? Eu estou dando para você gratuitamente. Ai, gente, estava aqui o cabelo. Eu estou dando para você gratuitamente. Então, cuida dela com amor e carinho, tá bom? Compartilha e principalmente usa na tua vida. E eu quero que você volte aqui nesse vídeo, ou que você me deixe um recado lá no grupo Cocriar Consciente, ou Cocriar Consciente Portugal e Europa, me dizendo sobre essa ferramenta que eu estou dando para você. Vamos combinar? Não quero nada em troca, só quero que você aplique essa ferramenta, que você volte e me diga, Raquel, eu apliquei a ferramenta desse vídeo aqui que você deu e eu tive um puta resultado, porque é impossível você não ter, ok? Então, ferramenta 1, qual a pergunta que esse problema está tentando me fazer? Todo problema, dentro de todo problema, há uma pergunta esperando para ser feita. Todo problema, dentro de todo problema, há uma pergunta esperando para ser feita. Então, lembra do que eu falei sobre Albert Einstein, ok? Você não resolve um problema com a mesma mentalidade que criou esse problema. Você criou esse problema com esta mentalidade que você tem hoje. Logo, se você deseja solucionar esse problema, yes, 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 como diz a Lisa Nichols, yes, yes, sim, sim, ok? Então, você vai precisar ter uma outra maneira de pensar e uma outra perspectiva em relação a esse problema. Combinado? Qual a pergunta que este problema está tentando me fazer? Escreve. Olhe para esse puta problema que você acha que é enorme, que é maior do que você, né? A gente já chega na segunda ferramenta. Compartilhe, porque eu vou ficar muito pouco tempo aqui com você nessa mini aula, tá bom? Então, fica comigo, volte depois e assista novamente. E muito importante que eu quero ouvir de você. Quero que você comente, aplique, volte, fale para mim, me marca, tá bom? Vou ter o maior prazer em interagir com você. Então, qual é a pergunta que esse problema está tentando, ou está a tentar me fazer? Então, se você está tendo um problema de relacionamento, olha, está a ponto de separar, seja o que for, qual é a pergunta dentro desse problema que está tentando te fazer? Tem uma pergunta que está querendo ser feita e você não faz, ok? Isso é muito importante, tá? Outra coisa muito importante que eu quero falar para você sobre problemas. Se esse problema está acabando com você, se você não vê solução para esse problema, então eu quero te dar uma outra ferramenta que eu também aprendi com mentores meus, aí essas pessoas incríveis com as quais eu treino há muito tempo e viajo muito, você me acompanha, você sabe. E eu ouvi algo tão maravilhoso que realmente me fez repensar a minha vida em muitas coisas, isso há 4, 5 anos atrás. Veja bem, o T. Harv Eker, ele fala que quando você está diante de um problema e você não vê uma solução, significa apenas que você ainda não percebeu quão maior do que o problema você é. Então, eu tive a oportunidade de treinar com ele aí uns 2 anos atrás e foi muito interessante entender isso. Quando você pensa que você não consegue ver uma solução para o seu problema, quando você se deixa levar pelo problema, quando você se desespera por causa do problema, significa simplesmente que você se tornou bem menor do que o seu problema. Só que essa não é a verdade. O seu problema sempre vai ser muito menor do que você. Sabe por quê? Porque você, não só porque você que criou o problema, ok? O criador sempre é maior do que a criatura, né? Mas porque você esqueceu, eu estou aqui para relembrar, você esqueceu que você é infinitamente maior do que qualquer problema que possa vir contra você. E que o problema não é o seu inimigo. Porque diante da crise, a gente precisa tirar o S da crise e criar. Diante de situações adversas, a gente precisa juntar forças, conversar, encarar os problemas de frente. E muitas vezes, a maioria de nós não faz isso. Você assistindo, continua compartilhando, continua interagindo comigo. Eu gosto que você faça isso. Para mim, significa que você está aí e que de alguma forma o que eu estou falando com você faz sentido para você. Ou se não faz para você, vai fazer sentido para alguém que você conhece, que está diante de um problema e parece não ver solução. Então, você é infinitamente maior do que os seus problemas. Sabe por quê? Porque você é um ser multidimensional,
multifacetado, co-criador da sua existência, e você tem à sua disposição ferramentas fantásticas e seres de luz que te amam incondicionalmente. Mas é claro, a gente não aprende isso na escola. Inclusive eu quero essas coisas e muitas outras ferramentas eu compartilho inclusive dentro do Coach Club Raquel Menezes. Enfim, se você quiser saber sobre isso, você sabe como me encontrar, é muito fácil. É exatamente esse entendimento de que nós não aprendemos sobre essas coisas na escola. A gente vai para a escola e aprende um monte de coisas. Muitas dessas coisas são muito legais, mas nós não sabemos, não vamos para a escola e aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, não aprendemos a lidar com as nossas emoções de forma inteligente, não aprendemos a criar riqueza, a entender sobre a energia do dinheiro. Principalmente, a gente não aprende que nós somos essas pessoas incríveis, seres espirituais tendo uma experiência física e que nenhum problema é maior do que a gente. Até porque a nossa mente que criou, né? Então não tem como um problema ser maior do que você. É que você permitiu que esse problema fosse maior do que você. Você não viu o gigante, a gigante que você realmente é. Então eu quero que você aplique essas ferramentas, mas principalmente que você reveja a sua maneira de pensar em relação a você, em relação à sua vida, em relação às circunstâncias que você está passando, ok? E eu parto de um princípio hoje de alguém que sabe exatamente o que está falando, porque eu e a minha equipe estamos superando grandes desafios e grandes problemas que vêm, claro, quanto mais você cresce, não é verdade? Então, o que eu estou falando com você abertamente, gratuitamente, é algo que eu estou aplicando exatamente hoje na minha vida profissional, com a minha equipe. Eu posso dizer para você, sabe o quê? Que essas ferramentas funcionam sim. Então eu quero agradecer você pela sua audiência, quero que você comente comigo, quero que você aplique. Olhe para esse problema, seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele de relacionamento, seja o que for, porque só existem 3 problemas no mundo, tá bom? É dinheiro, é saúde ou é relacionamento, não existe outra coisa. Olha para uma dessas áreas da sua vida que você está com problema, talvez seja as 3, tem problema. Não tem problema algum. E pensa, qual é a pergunta que este problema está querendo me fazer? Qual é a pergunta? Porque o problema já é uma resposta em si. Agora você precisa descobrir qual é a pergunta, ok? Era isso que eu queria passar para você. Eu acredito que, tenho certeza, não só acredito, eu tenho absoluta certeza que se você aplicar essas ferramentas e se você verdadeiramente se abrir para começar a pensar de uma forma diferente em relação à tua vida, a maneira como você encara as coisas e entender que não existe fórmulas mágicas, tá? Não vai cair assim, pá, pronto. Não, o que existe é o quê? É você mudar a sua mente, a sua maneira de pensar, porque pensamentos geram o quê? Emoções. Emoções geram o quê? Ações, atitudes. Atitudes geram hábitos e hábitos geram, seja lá o que for, realidade, sucesso ou fracasso. Então, tudo começa com um pensamento. Esse aparelho que você está me assistindo hoje, você que acha que pensamento, fala tanto em pensamento, deixa eu só falar uma coisa para você do ponto de vista científico, ok? Esse aparelho que você está me assistindo, linda e maravilhosa, gratidão pelos elogios, vocês aqui ao vivo comigo. Antes dele ser um aparelho que te permite me assistir e navegar a internet, e até mesmo fazer ligação, dependendo do aparelho que você esteja usando, ele foi um pensamento na cabeça de alguém, ok? Então, tudo começa com pensamento. O pensamento cria. O problema é que, na maioria das vezes, Juliana Reis, um beijo grande para você, mais uma vez, gratidão pela sua presença na minha vida, eu sou grata do fundo do meu coração. Tudo começa com pensamento. Pensamentos são coisas, pensamentos criam. E esse pensamento que você tem a respeito da sua vida, e se há um problema de uma determinada área que realmente precisa ser liberto de algumas crenças e enxergar coisas que a gente não enxerga. E eu falo uma coisa para você, você precisa de ajuda. Todo mundo precisa. Eu sou a primeira a levantar a mão agora, tá vendo só? Precisamos, por quê? Porque uma borboleta não consegue ver as suas próprias asas. É porque ela é burra? É porque ela é cega? Não, porque ela não tem o olho nas costas, ok? Então,
Eu não consigo ver as minhas próprias asas, a minha grandiosidade. Eu preciso de outras pessoas que levante o espelho e me mostre onde eu posso acertar, onde eu posso melhorar e principalmente onde que eu sou tão boa, ok? E você é a mesma coisa. É por isso que o sistema de apoio é fundamental. Então, gratidão imensa pela sua audiência. Eu quero que você assista de novo, que você comece a pensar sobre o seu problema de uma forma diferente. Você vai ver que você não tem problema. Só tem uma pergunta querendo ser feita através dessa situação, ok? E eu tenho certeza que você vai obter as soluções que você precisa. Então, eu quero que você volte e que você me deixe um comentário, que você venha para a minha comunidade no Facebook, Cocriar